Está chegando, né? Tá. E a parte mais de formação da igreja e de doutrina, por exemplo, aquela questão da manga aqui, do véu, essas coisas todas, nós já vamos falando aqui. Eu dizia, o traje árabe. Né? Então vamos lá. Está todo mundo enxergando ali? Então eu vou ler. Artigo 1º. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério. As contribuições e os bens de qualquer natureza doados à Igreja por seus membros ou terceiros não serão devolvidos ou restituídos. Davi acaba de dar um computador à Igreja. Nós vamos até agradecer a Deus. Ele já deu a Deus a esse computador. Nunca mais ele verá esse computador. Deus vão ver, eu só não vou ter. Não serão restituídos. Então já era. Esse já era. Esse é para a obra de Deus. O pagamento de ajuda de ação, responsabilidade, artigo 9, financeiras da igreja local. O pagamento de ajuda de custo aos seus pastores ou pastores auxiliares, bem como o pagamento de todas as despesas inerentes ao cargo. A figura jurídica, depois nós vamos conversar com o Miquel, com o doutor Miquel, para a gente ver essa questão aí de ajuda de custo. Pela legislação não pode haver remuneração, né, Miquel? Ela não permite remuneração para a direção da igreja, para pastores, isso aqui, o outro. O presidente, nenhum nem outro quer comunicar e tal, não sei o quê. Então o Ministério vai ter poder de assumir essa questão e conduzir de forma que a gente tenha a harmonização. Mas eu acho que nós vamos ter esse tipo de dificuldade, porque o vice-presidente é mais gordo, né, é fortinho, mas ele é legal. Mas legalmente a gente tem mais é que prever essas coisas. Artigo 19 são atribuições da diretoria. Cuidar de todas as atividades administrativas da igreja, delegando e supervisionando as que puderem ser delegadas. Eleger bienalmente sua diretoria. Representar a igreja perante o Poder Civil através de seu presidente ou de seu substituto legal. Encaminhar à Assembleia nomes de membros com mais de 3 anos de filiação para que um deles seja escolhido como tesoureiro ou nomear este na hipótese de delegação de poderes pela Assembleia. Superintender todo o movimento financeiro da igreja. Receber doações e decidir sobre alienação e oneração de bens móveis da igreja local. Adquirir bens de qualquer natureza, desde que o seu valor não comprometa o orçamento da igreja. Contratar e demitir funcionários da igreja observando a legislação pertinente. Exercer o governo espiritual e administrativo da igreja, velando atentamente pela fé e comportamento dos membros, de modo que não negligencie seus privilégios e deveres. Receber, afastar e disciplinar membros da igreja. Disciplinar ou afastar presbíteros ou diáconos quando incorrerem em pecado. Receber e processar representações contra presbíteros e diáconos encaminhando o processo à Assembleia para julgamento apenas quando se tratar de faltas pelo exercício de suas funções, e aí a gente está falando da parte espiritual, do comportamento, do testemunho. Encaminhar ao Ministério requerimento da organização de congregação em igreja local, instruindo-o com documento ou com documentação necessária. Nomear as diretorias para a escola dominical, escola bíblica dominical, departamento de assistência social, departamentos internos, congregações, ou autorizar eleições. Criar departamento de assistência social e aprovar o seu estatuto. Da Assembleia. A Assembleia é o órgão deliberativo da igreja que se compõe de todos os membros arrolados, sendo conduzida pela diretoria da igreja. Artigo 21. As reuniões da Assembleia serão sempre convocadas pela diretoria através de seu presidente ou por seu substituto legal, com pelo menos 7 dias de antecedência para as ordinárias e 14 dias para as reuniões extraordinárias. Parágrafo único. Nas reuniões extraordinárias só podem ser tratados assuntos indicados na convocação. Artigo 22. A Assembleia reúne-se ordinariamente uma vez por ano para aprovar contas e relatórios financeiros, depois de examinados pela Comissão de Exame de Contas. Tomar conhecimento de relatórios eclesiásticos. Parágrafo único. De 2 em 2 anos, a Assembleia Ordinária tomará as seguintes deliberações. Elegerá, por mandato bienal, ou delegará poderes à diretoria para nomear uma comissão de contas constituída de 3 de seus membros, com os seus respectivos suplentes, para exame trimestral dos livros e movimento contábil da tesouraria e apresentar no final do exercício ou antes,
se julgar necessário, o seu relatório e parecer. Elegerá com mandato bienal o tesoureiro da igreja, entre os candidatos apresentados pela diretoria, ou delegará poderes à diretoria para nomeá-lo. Isso é função da Assembleia. A Assembleia reúne-se extraordinariamente sempre que a diretoria convocar, de sua livre iniciativa, ou quando lhe for apresentado requerimento por membros em número que constitua o quórum para tratar dos seguintes assuntos: aprovar, reformar ou emendar o estatuto da igreja local, eleger presbíteros, diáconos, sendo que os candidatos ao presbiterato devem ter seus nomes previamente indicados pelo ministério, julgar as acusações contra presbíteros e diáconos após processo regular na forma do artigo 19, inciso 13. Depois a gente precisa rever esses incisos. Decidir sobre a aquisição, alienação, oneração de imóveis da igreja, salvo o disposto no artigo 19. Todos os demais assuntos constantes de sua convocação. Artigo 24. A Assembleia poderá reunir-se extraordinariamente em congregação de sua jurisdição, com finalidade exclusiva de eleger presbíteros e diáconos, quando convocada pelo Ministério através do seu presidente. Parágrafo 1º. O quórum será formado pelo Ministério e pelos membros arrolados na congregação, atendidos os índices previstos no artigo 25. Os presbíteros eleitos na congregação só poderão votar no Ministério da Igreja quando o assunto for pertinente à congregação que os elegeu. Isso no caso de igrejas filiadas, né, de congregação. O quórum da Assembleia é formado por metade mais um dos membros da igreja, arrolados na sede em plena comunhão, e 2/3 dos membros do ministério. No caso de não haver quórum, parágrafo 1º, a Assembleia funcionará meia hora após a primeira chamada, com 1/3 dos membros em plena comunhão e 1/3 dos membros do ministério. No caso dos incisos 1, 3 e 4 do artigo 23 deste estatuto, o quórum será da metade mais um dos membros maiores de 16 anos. Oi? 18, né? Ok. Aqui, né? Mas o Miquel vai revisar isso depois, vai, doutor? Artigo 26. As decisões da Assembleia são tomadas com maioria de votos dos presentes, em sufrágio secreto, não sendo admitidas procurações. Capítulo 4, da designação e sucessão pastoral. O pastor designado pela Assembleia assume a igreja para pastoreá-la por período determinado, dando-se o seu afastamento em caso de uma das seguintes ocorrências: exclusão, renúncia, abandono, incapacidade de permanência, mudança, falecimento. A diretoria e o pastor titular, quando for o caso, encaminharão ao Ministério seus respectivos pareceres sobre a sucessão pastoral, sempre quando for o caso. Havendo ou não consenso entre o Ministério e o pastor sobre a sucessão pastoral, o Ministério consultará a igreja, para isso convocando e presidindo a Assembleia Extraordinária. Se a diretoria executiva da igreja ou o Ministério precisarem remanejar alguns dos pastores, poderão, de acordo com o pastor titular, removê-lo para outro campo. Nós estamos falando de futuro, a igreja ter outras igrejas, outro trabalho, isso e aquilo. Se o pastor titular desejar deixar o campo, deverá comunicar à diretoria da igreja com antecedência mínima de 90 dias. No caso de vacância do cargo de pastor, o Ministério e a diretoria providenciarão o convite a outro pastor, preferencialmente entre os pastores do Ministério Internacional Água e Silva. Parágrafo único. A decisão final sobre a permanência do pastor ou sobre sua remoção será sempre do Ministério. Artigo 29. O pastor auxiliar. O pastor ou o pastor auxiliar, assim que empossado pelo Ministério, passa a ser membro da igreja, sendo desligado automaticamente quando for, ou quando transferido ou disciplinado pelo Ministério. Artigo 30. Diácono. O diaconato é exercido por membro da igreja maior de 21 anos e em gozo de seus direitos civis, eleito pela Assembleia para desempenhar cargos na igreja. Artigo 31. São requisitos espirituais exigidos para o diaconato, especialmente os seguintes: ser cheio do Espírito Santo, como diz a palavra, ter as características espirituais descritas em Timóteo 3, de 8 a 13, aceitar e cumprir plenamente as normas da igreja, ser membro da igreja há pelo menos 2 anos